nós clamamos, Senhor meu Deus e meu Pai, a Tua presença aqui neste lugar. Nós clamamos, Senhor meu Deus, e pedimos que, em nome do Senhor Jesus, nós queremos declarar que este lugar, Senhor, é Peniel, é lugar de encontro com Deus, é lugar de falar face a face com Deus. Manifesta-te neste lugar, Pai. Esse lugar é Teu. A honra é Tua, Senhor. A glória é toda Tua, Senhor meu Deus e meu Pai. Abençoa-nos, Deus, como igreja. Abençoa-nos como corpo. Abençoa-nos como povo Teu, Senhor. Aqui estamos, ó Pai, para buscar a Tua face, buscar a Tua presença. Desde já, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, aquele que não é batizado do Espírito Santo, Senhor, derrama do Teu Espírito, batiza, Senhor, nesta tarde, Senhor, batiza nesta tarde, Pai, aviva os Teus servos, aviva as Tuas servas, Pai, seja renovado, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos para que a igreja brasileira, ela venha em nome de Jesus. Senhor, traz a vitória sobre a nossa nação, Pai. Pai, nós acreditamos e nós confiamos que Tu está no controle de todas as coisas. Por isso nós oramos aqui, Senhor, te pedindo, ó Senhor, age. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir aos céus e eu vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Amém. Estamos aqui nessa tarde, aqui no Morro do Chapéu, junto com esses amados irmãos, fizemos um convite para os líderes, amém? Estarem aqui junto conosco, buscando a presença de Deus, clamando pelo nosso país, clamando pela nossa nação. E nós glorificamos a Deus por estar aqui nessa tarde, amém? Estamos fazendo esse vídeo nesse momento e nós queremos compartilhar uma palavra de Deus com cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, amém? Vou fazer uma oração, amém? Antes da palavra, por favor. Pode fazer. Pai Santo, Pai amado. Ah, Deus, nós te pedimos, ó Deus, fala conosco através da Tua palavra. Ministra, Senhor, nos nossos corações a Tua verdade, porque nós abrimos o nosso coração para Ti, Senhor, e nós queremos aprender um pouco mais de Ti. Fala com cada um de nós, Pai, através da Tua palavra, Pai. Oh, Deus, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando cada coração através desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Estou aqui junto com a pastora Viviane, nós vamos ministrar junto essa palavra, amém? Então abre o teu coração e deixa Deus falar contigo nessa tarde, em nome de Jesus. Fica à vontade. Amém. Nós gostaríamos de compartilhar com vocês então uma palavra que está no livro de Marcos, no capítulo 1, versículo 14 e versículo 15, amém?
que diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aleluia. Amém? A mensagem que nós queríamos deixar ao coração de vocês nessa tarde, que foi algo que o Senhor ele falou muito conosco nesse dia em especial, mas nos últimos dias Deus tem falado conosco: arrependei-vos e crede no evangelho. Amém. Essa é a mensagem que nós gostaríamos de deixar. Essa foi a mensagem inicial e central do ministério de Jesus Cristo, amém? E quando Jesus, ele nos chama ao arrependimento, Jesus ele está nos chamando para a própria vida, amém? Então eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito de arrependimento. Arrependimento não é a mesma coisa que remorso, amém? Arrependimento é diferente de remorso. O remorso ele fala de tristeza, o remorso ele fala de pesar, ele fala de culpa. Após nós termos cometido um erro, após nós entendermos que cometemos um pecado, o remorso ele gera muita tristeza, muita culpa, vergonha. E o remorso também, ele pode nos levar a pensamentos de morte. O remorso é extremamente negativo e não é o que Deus tem para nós, amém? Um exemplo de alguém que percebeu que tinha cometido um erro e sentiu remorso foi Judas. No livro de Mateus, no capítulo 27, no versículo 3, fala a respeito de Judas e a respeito do sentimento de remorso que ele sentiu. E diz assim, Mateus 27, 3: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. E depois disso nós sabemos que Judas, ele se suicidou, ele se enforcou. Então nós vemos que o remorso, um pecado seguido de remorso, ele gera morte. Foi o que aconteceu com Judas. Mas quando o pecado ele é seguido de arrependimento, ele gera vida. E é isso que o Senhor ele quer ministrar aos nossos corações aqui nesse final de tarde. Deus está nos chamando para que nós venhamos nos arrepender, Aleluia. para que nós venhamos verdadeiramente nos arrepender diante dele. Arrependei-vos e crede no evangelho. Quando Cristo nos chama ao arrependimento, Ele está nos chamando para a vida. No livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 32, está registrado: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Portanto, convertei-vos e vivei. Aleluia. Arrepender fala exatamente isso, é se converter e é viver. O Senhor está nos chamando para que tenhamos vida. Aqui ele está dizendo: convertei-vos e vivei. A palavra é usada nos originais a respeito de arrependimento, é a palavra metanoia. Metanoia significa mudança de mente. Aleluia. E é para isso que o Senhor está nos chamando nesses dias, para que a nossa mente venha a ser mudada, para que a nossa mente venha a ser transformada. Quando a nossa mente muda, quando a nossa mente realmente recebe essa metanoia, essa mudança, nós mudamos os nossos comportamentos, nós mudamos a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir. Tudo na nossa vida começa a ser transformado. E é para isso que o Senhor tem nos chamado. Arrependimento fala de mudança de direção. É quando nós entendemos que nós estamos errando, que nós estamos pecando contra o Senhor. É quando nós entendemos que estamos indo num caminho que não é o caminho que Deus tem para nós, mas é um caminho errado, é uma direção errada. Quando nós percebemos isso, quando nós temos essa consciência de que nós somos pecadores, e nós temos também a esperança de mudar de direção, isso é arrependimento. O arrependimento não nos traz culpa nem desespero. O arrependimento nos traz a esperança do perdão do Senhor, porque nós servimos a um Deus que perdoa os pecados, a um Deus que é rico em misericórdia. A Bíblia diz que Ele é tardio em irar-se, mas Ele é rico em misericórdia. E quando nós decidimos mudar de direção, quando nós decidimos realmente nos converter, porque a gente entendeu que estava indo para um caminho errado, mas agora nós precisamos ir para o outro caminho, nós nos convertemos. Quando nós mudamos de direção,
o Senhor, Ele vem ao nosso encontro. O Senhor, Ele muda realmente a nossa vida. Aleluia. E nós vamos desfrutar de uma vida abençoada Aleluia. com o Senhor. Arrependei-vos. Essa é a palavra do Senhor aos nossos corações. Nós precisamos nesse tempo nos arrepender. Eu quero deixar 2 versículos que falam de arrependimento, amém? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Aleluia. Quando nós nos arrependemos de todo o coração e nos convertemos na direção do Senhor, a Bíblia está dizendo que os nossos pecados, eles são cancelados. Aleluia. Isso está registrado em Atos 3, versículo 19, amém? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Em 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia. O Senhor, Ele é um Deus de perdão. Glória Ele é a um Deus Deus. de misericórdia. E além de nos perdoar, quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós realmente nos arrependemos, além de nos perdoar, Ele é um Deus que nos purifica de toda a injustiça. E é para isso que o Senhor está nos chamando nesses dias. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. A pastora Viviane, ela ministrou sobre arrependimento, amém? Ela fez a primeira parte desse versículo do livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, que diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ela falou sobre arrepender-se. Agora eu quero falar sobre crer no Evangelho. Mas antes de falar sobre crer no Evangelho, eu quero que vocês entendam o que Jesus estava ministrando aqui. Jesus estava ministrando sobre salvação. Jesus estava falando sobre vida eterna. Quando ele declara ali, o tempo está cumprido. Esse tempo, no original, no grego, não é cronos, não é cronologia, não é o cronômetro, não é o calendário que nós conhecemos. Esse tempo que está descrito aqui, o tempo está cumprido, está falando do tempo kairos. Essa palavra no grego é kairos, que não é o tempo cronológico, não é o tempo do homem, é o tempo de Deus. É chegado o reino de Deus. Jesus vem anunciando esta mensagem, que o kairos, que o tempo oportuno de Deus é chegado para as nações. O tempo oportuno de Deus é chegado para todo aquele que nele crê. E aqui está dizendo, crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando passamos por esse processo de arrependimento, aí nós temos a capacidade de conseguir crer no Filho de Deus, chamado de Jesus. O nosso amado Jesus que se entregou por nós. E aqui está falando, crede no Evangelho. A palavra Evangelho no original é Evangelion no grego, que quer dizer boas novas, boas notícias. O que é uma boa nova? O que é uma boa notícia? Na verdade, essa boa nova que Jesus veio trazer, essa boa notícia que Jesus veio trazer, ele veio dizer assim que todo o homem que crer nele como sendo o Filho unigênito de Deus, esta pessoa, ela tem a vida eterna, está disposta para ela a salvação. Esta é a boa nova. O Evangelho, a boa nova é a salvação. O Evangelho, a boa nova é Jesus, a sua vida anunciando salvação para todo aquele que nele crê. Crede no Evangelho. A palavra do Senhor lá no livro de Romanos, capítulo 1, Romanos, capítulo 1, vai falar algo sobre o Evangelho, sobre crer no Evangelho. Romanos, capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é o poder de Deus. Aqui está descrito, crede no Evangelho porque ele é o poder de Deus. Está dizendo assim, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé,
como está escrito, mas o justo viverá da fé. Jesus, o nosso amado Jesus, o nosso Salvador, Ele é o centro do Evangelho, Ele é o cerne do Evangelho. Aleluia. Amém? O Evangelho é a obra de Cristo, é a vida, é a morte, é a ressurreição de Cristo. Cristo é o cerne do Evangelho. E eu posso até arriscar dizer neste vídeo que Cristo é o Evangelho. A história de Cristo é o Evangelho. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1, está dizendo assim: também vos testifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Cristo e o Evangelho. Cristo é o Evangelho. Amém? E nós precisamos nos arrepender e crer no Evangelho para sermos salvos. Eu, você que está me ouvindo nesse vídeo, nós queremos ministrar salvação sobre a tua vida nesta tarde. Nós precisamos nos arrepender e crer no Evangelho para que nós sejamos salvos. Mas eu quero te dizer nesta tarde também que aquele que é salvo, ele sonha, ele almeja por salvar os seus. Começa pela sua casa, começa pelos seus familiares, aí logo em seguida vem para os seus amigos, vem para os seus colegas de trabalho. E nós que somos salvos, nós precisamos ter o desejo de salvar as pessoas. Nós precisamos nos arrepender, crer no Evangelho e viver esse Evangelho, viver a palavra de Deus para alcançar outras vidas. Amém, meus amados irmãos? Quem é salvo vive como salvo, amém? Quem é salvo quer salvar mais um, e quem é salvo tem obras de salvo. Sabemos que obras não salvam, mas quem é salvo tem obras de salvo. Eu quero dizer que o meu testemunho, o teu testemunho, a nossa vida, a nossa forma de viver, ela tem o poder de alcançar outras pessoas, até mesmo para a salvação. Para finalizar, eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Tem uma passagem muito linda que fala do poder do Evangelho. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1. Do versículo 2 em diante, vai dizer assim. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Tessalônica, ele diz assim: sempre damos graças a Deus por vós, todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé, para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como os ídolos vos converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Eu quero dizer para vocês, em nome do Senhor Jesus, que quando você vive o Evangelho, a tua vida vai alcançar pessoas, como aconteceu com a igreja lá de Tessalônica. E nós vamos poder dizer assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém, meus amados irmãos? Nós queremos te abençoar neste lugar, nessa vista linda. Mostra um pouco a vista para nós, Carol, por gentileza. Amém? Estamos ao entardecer, ao cair da noite. E eu quero te fazer um convite. Amém? O convite que eu te faço nesta
tarde, fim de tarde, início de noite, é que se você ainda não abriu o teu coração, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, eu quero dizer que esse é o tempo oportuno. Esse é o Kairós de Deus para a tua vida. Este é o tempo de Deus para você. Agora, você tem a oportunidade de abrir o teu coração, de te arrepender, de crer no Evangelho, de crer no Senhor Jesus e ter acesso à vida eterna, à salvação eterna. Eu quero que nesse momento, se você quiser, onde você estiver, eu te convido a fechar os teus olhos. E eu quero fazer uma oração junto contigo. É uma oração muito simples. É a oração para você aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. E eu quero te convidar nesse momento que você feche os teus olhos. E que você repita esta oração que eu vou fazer. Repita ela junto comigo nesse momento. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, Senhor Jesus. E eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e apaga as minhas transgressões. Eu quero viver a novidade do Evangelho. Eu quero declarar, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero orar por ti, em nome de Jesus. Senhor amado e Deus querido, eu coloco esta vida em tua presença, Pai. Este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, Pai, que nesse momento te aceita como único e suficiente Salvador. E em nome de Jesus, Pai, acompanha ele. Ajuda ele nesta caminhada, Senhor, que ele possa crescer e se desenvolver para a glória do teu nome. Nós ministramos vida, nós ministramos salvação sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus é que nós todos dizemos amém. Amém. Amado irmão, amada irmã, que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Nós amamos vocês. Para finalizar, fica com essa vista linda e maravilhosa aí. Que Deus te abençoe. Amém? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Escreve Jesus vem para reinar. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Escreve Jesus vem para reinar. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pois em breve Jesus vem para reinar. Arrependei-vos, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho.